Boa noite, família IMW Rua 20. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a sua família. Que é aspirante Leandro, e eu queria nesses minutos compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Me permita fazer uma oração nessa noite por você, em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero exaltar o teu nome nessa noite, engrandecê-lo, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, por teu favor imerecido. Ó Deus, porque temos sido alvo da tua bênção, do teu cuidado. Ó Deus, o Senhor tem ministrado sobre o coração da tua igreja, sobre nossos corações, a bênção do Senhor e o teu favor. Ó Deus, temos gozado de privilégios, e não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor achou graça aos nossos olhos e nos abençoou. Tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E nessa noite nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti. Ó Deus, que o Teu cuidado nessa noite seja ministrado sobre cada família, sobre cada ouvinte nessa noite da Tua palavra, sobre cada lugar que essa palavra irá chegar, ó Deus, sobre cada porta, sobre cada lar que ela irá entrar. Que a bênção do Senhor seja ministrada sobre cada família. É a minha oração, no nome de Jesus. Meus queridos, em poucos minutos eu queria meditar na palavra do Senhor com você e dizer que nós estamos com saudade da igreja, mas acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero engrandecer o Senhor e saber que Ele tem cuidado da nossa vida. Saiba que a mão de Deus nessa noite é sobre você e certamente essa palavra ela vai alimentar a tua alma. Se você puder acompanhar comigo, eu estarei lendo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, uma palavra de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus, deixa eu me organizar aqui. Capítulo de número 9, do segundo livro de Samuel, apenas o verso número 6. O texto diz assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. Palavra de Deus para o teu coração. É quase que inevitável nós falarmos deste episódio das Escrituras, não considerando o seu contexto. Mefibosete, ele foi alguém que trouxe grandes significâncias para a igreja, para o seu tempo. Mefibosete, ele viveu experiências marcantes. Quando me lembro de Mefibosete, eu me lembro de um príncipe que seria o sucessor do trono de Israel. Haja visto que ele era neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Quando no capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel, porque naquela época ainda o que imperava entre o povo era a teocracia, ou seja, era o governo de Deus. Não que isso deixou de acontecer, porque ainda que houvesse a monarquia, que era o governo humano, Deus não havia perdido o controle da situação. Ele continuava reinando sobre o seu povo, sobre Israel. Mas no capítulo de número 8, aí traz uma narrativa de que a nação de Israel havia clamado, havia pedido a Deus um rei. Todavia Deus o concede e foi estabelecido o reino por parte de Saul. O próprio Deus confirma o seu reino, quando na ocasião ele é ungido por Samuel, o profeta, e a partir de então ele passa a reinar em Israel. Todavia, Saul, ele contrariou alguns decretos. O governo de Saul foi um governo corrompido,
ele se abdicou da obediência a Deus e a sua palavra e passou a tomar e adota uma postura equivocada. Ele passa a descumprir algumas diretrizes que eram fundamentais para o reino, que eram fundamentais para o povo. E Saul se corrompe, consequentemente o seu reino é rasgado. O próprio Deus estabelece um novo rei sobre Israel. Nós estamos falando aqui sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Nesse intervalo é estabelecido uma amizade entre Davi e o primogênito de Saul, que era Jonatas. Ambos fizeram uma amizade, quase que um pacto de irmandade. Nós percebemos no capítulo número 20 que antes de Saul e de Jonatas serem acometidos no fronte de batalha e eles serem mortos, Davi ele faz uma promessa para Jonatas dizendo que ele não se esqueceria da descendência de Jonatas ou da descendência de Saul. Nós precisamos considerar que após a morte de Saul e de Jonatas, o governo rei de Israel é morto. Mefibosete ele tinha apenas 5 anos de vida. E na ocasião ele se vê na obrigação de sair de Jerusalém. O próprio contexto diz que a sua ama, aquela pessoa que era responsável pelo cuidado daquela criança, ela tropeça, cai sobre o menino e ele quebra suas 2 pernas. A partir dali, queridos, a história daquela criança que tinha um futuro extremamente promissor, um futuro definido, ela passa por causa daquele episódio, ela passa a viver experiências que nem ela própria havia projetado. Nós estamos falando de um príncipe chamado Mefibosete. Ele se vê na obrigatoriedade de fugir para uma cidade distante chamada Lodebar, e ali ele permanece por alguns anos mendigando, se sustentando com aquilo que davam para ele, com doações. Ele sobreviveu com a graça de Deus, mas havia se esquecido do Deus da graça. Ele viveu pela misericórdia de Deus, mas havia se esquecido do Deus de misericórdia. Porque a circunstância de Mefibosete não era uma circunstância favorável. E aqui eu aprendo uma coisa: a minha e a sua circunstância não define a fidelidade de Deus. Deus não é mensurado por aquilo, pela minha circunstância. Deus não pode ser mensurado pelas minhas experiências. Deus sempre continuará sendo Deus. Independente de eu estar ou não aonde Ele quer que eu esteja. Eu aprendo com a história desse menino, desse moço, e trazendo e aplicando isso para os nossos dias. Mefibosete ele foi tomado por um sentimento, que era um sentimento de medo. Meus amados, parece muito familiar hoje falar sobre medo. Talvez o sentimento que norteia toda a humanidade hoje seja medo. E eu brincando essa semana com alguém, eu disse que falamos muito de coronavírus ou Covid-19, e eu brincando dizia que o Covid-19 ele roubou a nossa afetividade. Particularmente para o brasileiro, que é um povo tão caloroso. Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de beijar, nós gostamos de dar as mãos. O medo, ele rouba de nós algumas possibilidades. O medo, ele faz com que nós adotemos posturas, muitas vezes
incoerentes à postura que a Bíblia exige que nós tenhamos. Por exemplo, o medo me faz adotar uma postura muitas vezes de covarde, simplesmente por não querer encarar a possibilidade da adversidade como uma possibilidade de ver quem Deus é. Eu não sei como você está aí, mas uma das coisas que eu aprendo com Mefibosete é de que ele estava em um lugar que não lhe pertencia. Ele estava habitando, morando numa localidade que não fazia parte da sua existência. E quantos de nós não habitamos em alguns lugares e esses lugares eles são opostos aos lugares em que Deus tem reservado para a nossa vida? O lugar de Mefibosete era no palácio. O lugar de Mefibosete era na presença do rei. O lugar de Mefibosete estava reservado. E quando eu leio esse capítulo de número 9 de 2 Samuel, eu percebo a inquietude do coração de Davi. Porque ele havia feito uma promessa para Jonathan, dizendo que ele não se esqueceria da linhagem de Saul. Ele faz a seguinte pergunta para um homem chamado Ziba: porventura, ainda restou alguém da casa de Saul para que eu pudesse usar de benevolência? De imediato Ziba, ele se lembrou de um jovem coxo que havia sido esquecido, que estava vivendo de uma forma deplorável. Ele disse: olha, há um que é coxo, como que se dissesse, olha, ele é um infeliz. Davi, traga-o para o palácio. Sabe, querido, querida, com essa palavra eu quero dizer para você nessa noite que nós temos um lugar específico no coração de Deus. Esse lugar, ele não pode ser tomado por nada e nem ninguém. Esse lugar que Deus tem reservado para mim e para a tua vida, não há nada que possa roubar esse lugar da nossa vida. O próprio Paulo vai dizer: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu filho, antes o entregou por nós. O que é que pode roubar essa capacidade de ter um lugar no coração de Deus? Com essa palavra, eu aprendo que, independente das circunstâncias que nós vivemos, independente do estágio da minha vida, independente das dificuldades que eu enfrento, independente das dificuldades que eu tenho no dia a dia, nós não podemos nos esquecer que há um lugar para a nossa vida. Há um lugar que nós temos, que o próprio Deus tem reservado para nós. Sabe que lugar é esse? Nos assentarmos na mesa do rei. O quadro de Mefibosete é mudado. E ele sai de um anonimato onde ele vivia coisas terríveis, e de repente ele passa a estar podendo gozar da presença do rei, se alimentando na mesa do rei. A Bíblia, ela é muito clara, irmãos. Primeira Epístola de João, no capítulo 4, verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito Santo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e também te seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Deus te abençoe, graça e paz.